E eu lembro nos nossos bate-papo com você que você chegou a um pico de estresse muito grande com consultoria, que trabalhando demais e tal, etc. Conta um pouquinho pra gente aí esse excesso de trabalho que levou o Bruno. Uma vez que eu tinha essa autocobrança, né? Não era só entregar e virar as costas, isso foi acumulando, né? Toda vez Uhum. que eu ia fazer uma entrega, além de estar trabalhando muito, acho que até aí tudo bem, gosto do que eu faço, gosto da entrega, até aí tudo bem. Mas quando você vai acumulando essa carga, essa pressão, essa autorresponsabilidade, isso foi me gerando um nível de estresse, onde eu estava me sentindo literalmente fadigado por não conseguir fazer essa entrega. Então isso foi me deixando a um nível de estresse que eu falei, eu não quero saber disso aqui mais não. Sabe por Uhum. quê? Eu não consigo entregar o que eu gostaria, eu fico me sentindo mal e mesmo que o cliente não traz isso para mim como minha responsabilidade, eu sei que é. Porque Uhum. se ele comprou e eu que tenho que dar a resposta para ele, e aí foi quando eu fui caminhando para o outro lado, onde eu comecei a perceber que talvez ele precisasse de menos vamos dizer assim, um plano de ação mais sucinto, menos teoria, menos composição técnica e mais ajuda pessoal. Mais ajuda pessoal. Então, de certa maneira, quando a gente começava a conversar, começava a entender a história do empreendedor ali por trás. A gente falava de família, a gente começava a falar sobre a história dele, a espiritualidade, como é que andava a espiritualidade dessa pessoa que estava ali na minha frente, como que ele estava se fortalecendo com isso. E aí, nesse meio do caminho, eu também estava me ajudando. Foi quando eu comecei a me resgatar. Falei, oh, pô, isso aqui faz muito sentido. O cara começou a conseguir colocar em prática depois de um papo que nós tivemos e ele fez uma mudança na empresa. Uma mudança que estava travando ele. Às vezes essa mudança é o sócio, às vezes essa mudança é um relacionamento, às vezes essa mudança é como ele lida com a família. E isso o travava. Então eu comecei a perceber, eu falei, olha, gostei. Agora eu preciso olhar para mim, para o meu produto de novo. Foi quando eu fui estudar e conheci uma empresa chamada Vox2U. Ela é de São Paulo. Quando eu a conheci, ela já tinha 7 anos de história. Então hoje eu tenho 3 anos com a Vox. Então são 10 anos de história. Uhum. Eu olhei e eu confesso que eu não acreditei no produto. Eu não acreditei no produto. Porque leigo, né? Não conseguia interpretar tudo de uma vez. Eu olhei e falei, oratória. A oratória tem a ver com o quê? A oratória tem a ver com falar bem. Falar bem tem a Uhum. ver com falar bem no podcast. Falar bem tem a ver com falar bem no público. E nesse público, nem todos os empresários querem aparecer no Instagram, na rede social, criar um podcast, dar palestras. Então não vai ser o que eu precisava. Mas eu vi um vídeo e esse vídeo falava que a oratória era muito mais do que isso. E eu fiquei interessado. Eu falei, se é muito mais mesmo, eu quero ver o que que é. O que que pode ser além de falar? E foi quando eu decidi, eu fui a São Paulo fazer o treinamento. Eu Então fui a você São Paulo. passou pelo. Antes de vender o produto, você experimentou o produto. Sem dúvida. Era um requisito, né? Aham. Conhecer. E não era a minha ideia trazer o produto. Não era a minha ideia. A minha ideia era me capacitar para oferecer, mas não olhar para o produto pronto. E quando eu entendi que, na verdade, que a Vox se propõe a fazer é entregar um método, um formato onde as pessoas consigam olhar para dentro e conseguindo se expor aos poucos. E essa exposição, esse relacionamento ia trazendo o resultado que ela precisava. Então a Vox hoje tem um método que ela funciona para um pequeno empreendedor e para um grande empresário. Ela funciona para o cara da contabilidade, que é uma pessoa mais técnica, e para o comercial. Mas por quê? Porque a forma como nós humanos nos relacionamos é a mesma. É através do nosso olhar, é através da nossa voz, é através do nosso corpo. Então, todos precisam atingir a mesma coisa, né? Que é essa mensagem bem passada. Agora, cada um vai interpretar isso da sua forma e vai colocar em prática do seu jeito. É por isso que um dos princípios da Vox é a naturalidade. A gente não tenta condicionar um modelo perfeito de comunicação. A comunicação, ela é sua. O Emerson tem a sua, o Davison tem a sua comunicação. A sua comunicação, o Bruno tem a dele. Eu, por exemplo, tenho um tom de voz, tenho uma força, mexo muito, normalmente me imponho, mas não quer dizer que isso, por exemplo, é melhor do que alguém que é discreto. Às vezes uma pessoa discreta, que até inclusive fala menos,
mas é assertiva e quando fala pontua, e eu ensino muito isso. Fala, você tá com medo porque você não tá falando, às vezes o que você falou foi mais poderoso do que as 2 horas que aquele ali falou. Porque se você perguntar, eu já fiz isso. Você vai numa empresa, coloca uma pessoa que comunica, participa de uma reunião, depois da reunião ou no outro dia você pergunta e fala assim, o que o discreto falou, você lembra? Lembro, falou isso. Se foi bom, foi. E o pessoal do comercial ali... Só conversou, né? Conversou. O que ele falou? Qual foi a chave? O que colocou em prática? Então começa-se a entender que a naturalidade, ou seja, a sua essência, ela tem que prevalecer. A sua essência. Agora vamos potencializar ela? O que falta? E aí é uma análise clínica. Qual que é a sua intenção? O que você gostaria de fazer? Ah, eu tenho um lado tímido, eu ainda não me posiciono, o meu posicionamento ainda é frágil, eu ainda deixo de falar. Olha, eu já falo, não tenho problema nenhum, mas quando eu falo, eu acelero demais. Esqueço de respirar. As pessoas que falam demais esquecem de respirar. Quem fala demais esquece de respirar, às vezes não tem uma boa estrutura lógica da comunicação e fica confuso. E o que quer dizer falar muito? Não quer dizer nada. Na verdade, quem está ali do outro lado ouvindo não captou a mensagem. Então foi quando eu consegui fazer uma entrega de verdade, eu assumi, eu falei... Eu, por exemplo, tinha um problema já com falar em público, quando eu fui fazer o curso. Mas me ajudou. E sabe como me ajudou? Foi muito engraçado. Porque quando eu fui perguntar para uma pessoa que já tinha feito o curso o que tinha impactado na vida dela, ela falou assim, sabe o que foi? É que eu comecei a ouvir meu marido. Olha só. Aí eu falei assim, não, mas eu quero saber na sua carreira, né? Seu negócio. Ela foi. Eu comecei a ouvir meu marido. E aí eu percebi que a gente conversava, mas eu não o ouvia. E ele também não me ouvia. Então era só um papo, não era um diálogo. E quando a gente começou a melhorar a nossa relação, a um ter consciência que precisava crescer, eu fui colocando... Eu ia lá, ia para aula na Vox, eu volto para dentro de casa, pratico com meu marido. Ele começou a reconhecer isso, essa técnica, e a gente começou a pôr em prática, de dialogar mais. Então, uma vez que meu marido começou a me ajudar mais, eu comecei a sentir menos sobrecarregada. E aí eu comecei a sentir mais feliz. E aí eu comecei a entregar mais no trabalho. Lá no trabalho eu comecei a me expor mais, que eu não tinha coragem. Muitas vezes eu falava sim para tudo, por exemplo, e não conseguia entregar tudo, porque toda hora alguém estava me pedindo alguma coisa. Eu comecei a me posicionar, falar não para algumas coisas, falar sim porque era certo. Comecei a reagir, mas não com grosseria, não com discussão. Eu comecei a me posicionar. Então eu acabei sendo considerado uma pessoa de liderança e acabei assumindo um cargo melhor. E aí quando eu assumi um cargo melhor, eu também tive mais dinheiro. E aí quando eu comecei a ter mais dinheiro, eu trouxe mais dinheiro para casa e comecei a ajudar mais os meus filhos, porque meu marido já cuidava da casa, então eu via que eu podia investir mais nos meus filhos. E meus filhos começaram a desenvolver e crescer. Então foi fazendo um ciclo. Quando ela me respondeu isso, eu falei, eu quero esse negócio, eu quero isso, vou levar isso para Goiânia. Mas é o que você falou, né? A comunicação está em todo lugar. Não é só a questão de podcast ou fazer uma apresentação. É dentro de casa mesmo, né? Às vezes comunicar dentro de casa é difícil. A gente fala e a pessoa às vezes não entende o que você quer falar. Não entende o que você está falando. É dentro de casa, é na empresa, a comunicação mesmo direta.